Beleza, galerinha, aula de estruturas de repetição agora aqui. E vamos lá. Dessa vez eu vou fazer direto na página HTML para exibir nossos resultados, tá? Eu vou fazer o código em JavaScript. Chamei aqui a tag JavaScript que vai para o HTML, tá bom? Coisa fácil, aqui tem uma estrutura básica. Código JavaScript antes de fechar o body, questão de performance, tá? E não é para colocar antes aqui, tá? Porque tem gente que gosta de subir aqui, colocar no head, não é legal. Vamos deixar aqui antes de fechar o body, por questão de performance. Vamos fazer uma coisa simples. Eu quero que coisas se repitam. Eu vou dar exemplos para vocês e vocês vão pensando em outros exemplos aí. Mas meu primeiro exemplo aqui, eu quero uma contagem de 1 a 10, tá bom? Então, como é a estrutura de repetição? A primeira questão que eu vou mostrar para vocês aqui é o for, tá? Eu construí ela bem rapidinho aqui, mas o for ele conta com uma variável index, geralmente, uma variável que a gente chama de i, na maioria das vezes, tá bom? E essa variável é esse primeiro argumento antes do ponto e vírgula é onde a gente quer começar o nosso loop, em qual número a gente está começando o nosso loop, e em qual número nosso contador vai começar nesse loop, tá? O segundo argumento aqui no outro ponto e vírgula é até onde vai nosso contador. Eu quero até 10, então vou colocar que ele é menor que 11, tá? E por último, o incremento do nosso contador, quando ele chegar no final da instrução, quanto ele vai valer, nosso contador. Então ele vai cumprir os requisitos que tem aqui dentro, né? E depois, se ele terminou, quanto ele vai valer quando ele for pro próximo? Aqui eu coloquei que ele vai subindo de um em um, tá? De que ele começa em zero e que ele vai parar quando o número for, quando o número for menor que o 11, ele vai parar, tá bom? Então no 11 ele já vai. Eu poderia também colocar menor ou igual a 10, tá? Porque aí ele entenderia que se fosse igual a 10 ele também funciona e menor que 10 também funciona. Vou deixar assim, já que eu já fiz a alteração. O que eu quero que ele imprima somente os números de 1 a 10. Então, vou pedir para ele imprimir quem? Quem é que está contando? Quem é que está mudando? Quem é que começa no zero e está indo até tal número? O i, ok? Então, vou falar para ele escrever na minha página 1 até o 10. Vou dar F5 aqui e vamos testar, tá? A minha página abriu aqui na lateral, vou trazer aqui para vocês. Abriu do 1 ao 10, tudo bem? Simples, fácil. Vou colocar aqui, tentar colocar na verdade um BR entre uma linha e outra, vamos ver se está certo. Deixa eu ver. Ver se ele vai imprimir como texto, se ele vai imprimir como tag, tá bom? Pessoal, aqui ele imprimiu como tag, né? Deixa eu abrir aqui a página, tá bom? Ele usou um BR, tá? Que é o quebra de linha no HTML e tá aqui, bonitinho, tá bom? Os números quebrando. E tem mais jeito de fazer loops? Tem outras formas de fazer loop, tá bom? Não tem só o for. Eu vou fazer a mesma instrução utilizando agora o while. O while, a gente tem que prestar atenção na hora de usar por conta de quê? O while, ele só tem aqui dentro dele qual a condição para parar. Então eu quero que pare quando o meu contador, uma nova variável, tá, que eu estou criando agora, quando o meu contador for diferente. Enquanto ele for diferente de 10, eu quero que rode. Quando ele for 10, eu quero que pare, tá bom? Então vamos colocar 11 porque ele parou no 10. Então, enquanto o meu contador for diferente, aqui geralmente no while a gente usa uma negação, não é obrigatório, mas é o padrão que a gente vê por aí no while, a gente usar uma negação no argumento, tá bom? Então eu quero que enquanto o meu contador for diferente de 11, ele funcione minha repetição. No while eu preciso colocar onde eu começo antes, tá bom? Então eu coloquei que o meu contador começa em zero, ok? E dentro do while, a última instrução dele é o incremento do contador. Então eu coloco o contador mais aqui, que é igual mais igual a 1, funciona da mesma maneira, tá bom? Se você esquecer do while de colocar o computador, provavelmente você vai travar a sua tela do seu navegador, porque ele vai rodar num loop infinito e não vai conseguir parar. Se ele não conseguir parar, infelizmente, ele vai travar seu processador aí, que vai fazer múltiplas. Ele vai começar a processar muitas coisas ao mesmo tempo, porque ele não vai parar nunca de fazer os comandos que estão aqui dentro, ok? Então eu coloquei para ele dar um BR antes, para a gente quebrar a linha daquele cara anterior, né? Eu vou colocar para ele escrever o próprio contador, porque o contador nosso vai ficar aumentando, né? Então eu vou colocar aqui para ele contar, para ele fazer o contador para mim. Para ficar diferente do de cima, eu vou aumentar aqui, vou colocar que ele começa no 11 e que eu quero que ele faça até quando for diferente de 21, então ele vai estar no 20, tá bom? E vai acrescentando sempre um. Então vou exibir lá na tela para vocês agora.
Vou pausar aqui a simulação. Vou executar de novo aqui no meu index, tá bom? E aqui ele fez, ó. Ele fez o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, tá vendo? Funciona parecidíssimo com o for, mas no while a gente tem que ter esse cuidado aí de lembrar de declarar um contador antes, o argumento que a gente está utilizando para parar, e o nosso incremento aqui é muito importante dentro da instrução do while, ó. Ele está dentro do bloco aqui do while, ó, se você olhar. Enquanto no for, a gente faz as três declarações de onde começa, onde para e o incremento dentro da própria função. Então tem essa diferença. Eles têm diferença de performance, a gente não vai entrar nesse critério, porque é mais introdutório isso aqui, ok? E, vamos lá. Antes a gente tinha listas e a gente não conseguia imprimir listas. Então agora a gente já consegue imprimir listas. Se você quiser voltar lá nos exercícios de lista, vamos pôr aqui, por exemplo, que eu tenho uma listinha com os nomes Ana, Beatriz e Sara. Bom, essas três pessoinhas aqui é strings, então tem que estar entre aspas, né? Pode esquecer. Senão é nome de variável. Se estiver fora de aspas, e ele não vai achar essas variáveis. Ana, Beatriz e Sara. Eu não consigo imprimir esses caras aqui, mas com o loop eu consigo, porque aí eu vou percorrer a lista. Então, o que que eu faço? Vou deixar os exemplos nossos aqui para baixo, para ficar visível. Eu vou montar um for do mesmo jeito aqui. Lembrando que os is que eu usei aqui dentro do for, ele só vale para dentro desse escopo. Então, quando acaba o escopo, esse morre. Então, eu vou colocar aqui o i. Aí, começa em 0, né? Porque a nossa posição da nossa lista começa em 0. Eu vou percorrer o i, ele vai parar somente quando ele for menor do que o tamanho da lista. É assim que escreve tamanho. Vou colocar assim, se estiver errado a gente arruma depois, tá? E ele vai indo de 1 a 1. Então, recapitulando, o meu i vai começar em 0. O meu i ele vai ter que terminar, ele vai ter que ser menor do que o tamanho da lista, certo? Porque aí se o tamanho da lista tem 3, né? Então vai começar no elemento 1, 0, elemento 1, elemento 2, ele para, ele não vai chegar no 3. E vai incrementando de 1 em 1, ok? E o que a gente quer fazer? A gente quer imprimir o elemento da lista, então a gente vai colocar a listinha, sem esse PHP, que é vício de linguagem isso aqui, a listinha na posição do i. Por quê? Porque como o i vai ficar alterando, ele vai começar em 0. Primeiro a gente vai imprimir lista na posição 0, depois lista na posição 1, depois lista na posição 2. Quem é a posição 0 vai imprimir Ana. Quem é a posição 1 vai imprimir Beatriz. Posição 2 vai imprimir Sara. Bom, e eu vou colocar só um BR aqui, só para quebrar a linha. Copiar até daqui de baixo, para você escrever. E agora vamos testar se tiver algum erro é nesse length aqui, que eu não lembro como é que escreve, tá? Então, vamos lá. Vamos fechar aqui e começar uma nova F5, tá? Não escreveu, então esse length meu provavelmente está errado. Pronto. Eu vou testar de novo. Deu algum erro, deixa eu olhar aqui. Listinha, certo. Listinha na posição. Aqui tem um cifrão de novo perdido. Pronto. Imprimiu Ana, Beatriz e Sara. Ok? Certinho, do jeito que a gente planejou. O length agora está escrito certo. E com isso você pode imprimir listas. Mas tem mais um cara aqui que não está aqui, tá bom? Fora o for while, que consegue imprimir listas melhor do que ficar fazendo esse for aqui e contando e sabendo o tamanho da lista. E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo.